Fala pessoas, tudo tranquilo? Hoje eu não vou encher o saco de vocês com muita notícia, só vou conversar sobre algumas coisas que eu prometi, tá? O vídeo de ontem eu achei bastante importante que eu fiz. Infelizmente, como eu citei, foi até engraçado. Eu falei, tem vídeo aí que tem clickbait, falando mentiras, de 300 mil visitas. E o meu falando a realidade só teve 15 mil ontem. Muito triste. Mas a vida, a maioria do público costuma seguir aí o que quer ouvir, mas não a verdade, né? Hoje eu vou conversar com vocês sobre, primeiro, para não perder muito tempo, eu postei isso aqui no Twitter, muita gente entendeu. O governo de Biden reconhecerá a presidência de Guaidó e pretende restaurar a democracia na Venezuela. O que significa isso? Eu fiz um vídeo, né, sobre o Mike Pompeo e eu falei como achei estranho a calma do Mike Pompeo. Ele postou no dia da posse American First no Twitter dele. Então significa o quê? Ele está tranquilo. Parece que os inimigos do Mike Pompeo são inimigos também dos democratas. Apesar que os democratas usaram esses comunistas de trampolim. E essa notícia que eu mostrei para vocês vai provando que a primeira etapa da teoria que eu citei no vídeo exclusivo está a caminho. Muita gente entendeu, comentou para mim, você não sabe, o Guaidó é PSDB, é de social-democrata. Isso eu falei várias vezes, isso aí a gente sabe, tá? E por isso eu estranhei a posição do Mike Pompeo, elogiando o Guaidó um dia antes da posse do Biden. Eu falei, por que ele está elogiando? Isso é estranho, tá? É estranho ele também citar Bolsonaro como uma das pessoas responsáveis por saber que Putin é um inimigo dos Estados Unidos. Eu achei estranho aquilo. Foi fora de hora, foi desnecessário, e do Guaidó também. Se eu sei, se você sabe que o Guaidó é social-democrata, por que ele estava elogiando? Logo o Mike Pompeo. E agora chega o Biden e faz aí essa declaração, né? O Biden fala que vai restaurar a democracia, dando uma afastada aí no Maduro. A gente sabe que Maduro é um cara financiado praticamente pela Rússia, tá? E esse é o início. Olha, o negócio está sendo absurdo, estão acelerando muito. A gente já, não vou trazer todas as notícias aqui, mas tem notícias que haverá conflitos. O pessoal já está acelerando, porque democrata adora uma guerrinha, adora um conflito, uma bagunça, e eles não vão perder tempo. E vão começar aos poucos. O Brasil, por enquanto, está tranquilo, tá? Porque o Brasil nessa guerra é o seguinte, os Estados Unidos, como disse Mike Pompeo, American First, eles pensam neles. Tá? Então, se algum comunista aí achou que ajudando os Estados Unidos a eleger os democratas eles vão ficar tranquilos, não. Eles vão se virar para praticamente todos os comunistas. Tá? Os democratas são assim, eles pensam neles, só neles. Eles têm força o suficiente para jogar de lado qualquer um que acha que pode competir ou sentar do lado do trono. Não é assim que funciona. Eu acredito pela essa notícia, pelo que o Mike Pompeo falou, pelas declarações de Putin elogiando o Bolsonaro, né? Tem um monte de coisa acontecendo que vem provando que os democratas eles querem dar aí uma forçada de barra, esmagando todo mundo. Eu falei, é muita força, provável uma terceira via, e esse ano vai ser bem revelador, a gente vai ver coisas bem inusitadas, pelo que eu tô vendo que a gente já começou. Tem coisas inusitadas, né? Todo mundo achou, por exemplo, que eu acho que o Biden ia apoiar o Maduro. Não é assim que funciona. Olha só como são as coisas, tá? E hoje eu quero também falar um pouco do Trump. Falei dos seus erros, tá? Eu não vou ser um cara cruel aqui e ficar batendo num homem que sozinho tinha que enfrentar um sistema gigantesco, bem maior que ele. Foi corajoso o suficiente. Acredito que se ele tomasse algumas posições, talvez ele poderia reverter a situação, mas seria difícil e ele se sacrificaria. Com certeza se sacrificaria e poderia dar muitos problemas. Então ele fez o possível. O que eu falo? Foi a questão do pulo. O Trump ele veio correndo, falou que ia pular, falou para todo mundo que ia pular sim, vamos pular. Quando chegou para pular ele desistiu. Quando você desiste, você sabe. O pulo é longo. Se você não pegou coragem o suficiente, velocidade suficiente, não parou do meio do caminho, você cai. E o Trump caiu. Porque é o seguinte, ele é um bilionário, como eu falei, muito diferente de Bolsonaro. Por isso que Alex Jones criticou também o Trump, tá? E o Bolsonaro ele elogiou, porque é uma diferença entre os dois, tá?
O Bolsonaro, ele realmente enfrentou o povo, enfrentou a facada, sabia dos perigos, dos riscos, não parou. Trump nunca faria isso. Vem de outra criação, de outro mundo, sempre foi milionário, bilionário. Então, o Trump, ele ergueu a voz, sim. Chamou o povo, falou, olha, vamos junto no Capitólio e tal. Só que quando ele viu que a coisa ficou pesada, ele puxou o freio de mão, porque ficou com medo, ficou assustado, viu que não é assim que funciona, viu que não ia dar certo, tá? Porque outra coisa, não estou aqui para crucificar Trump, falar que ele é um monstro, né? O que eu digo é o seguinte, o Trump, ele viu também que o povo deveria ser muito maior. 320 milhões de habitantes. Poucos aí votaram desse número, né? Não é obrigatório. E dos 70 milhões de votos aí que ele teve, não lembro o número exatamente, deveria ter muito mais gente na rua. Se você pegar em questões assim, quando a gente foi pra rua, eu também fui, muita gente aqui foi para ver a Dilma fora do poder, a movimentação foi bem maior. Os americanos, eles não estavam percebendo o perigo, né? O risco que seria. Mas eu também acho que os americanos sabem que essas mudanças de democrata, de republicano, tem aí afeta bastante o país, tem os seus problemas lá. Só que o primeiro mundo tem uma visão diferente. O primeiro mundo sofre disso. Eles têm uma visão assim diferente, né? Não é igual os brasileiros que têm um atrito bem maior com a realidade, que sofre com burocracia, com violência, muito mais. Então você vê que não teve gente suficiente nas ruas. Não teve peso. A democracia, ela é feita do que o povo quer. E os americanos não lutaram o suficiente. Teve alguns poucos bravos que lutaram e uma moça, inclusive, morreu. E como eu falo aqui, o Trump nem para falar o nome dela. Apoiadora, tava com boné, camiseta, sou o Trump, vou. As pessoas escutaram ele falando, ele gritando, falando que estaria com todo mundo. Liderança. Talvez, quem sabe talvez, a única esperança seria se Trump tivesse aí um papel de líder. Porque um líder, ele sempre tem muita força. Hoje as pessoas talvez menosprezam a voz de um homem que fala mais alto e lidera. E o Trump falhou nisso. Porque quando ele liderou, viu que a coisa ficou feia, ele falou, não, pode ser preso, né? Vai perder, bilionário, minha vida boa. Não é assim que funciona. Não vou também falar que poderia ter solucionado tudo. O que eu acho é o seguinte, se você não tem coragem, não tem problema você não ter coragem. O problema é você querer dar o passo maior do que a sua perna. O problema é você querer fazer mais do que você pode. Né? Ameaçar alguma coisa que você vai fazer e chegar na hora não faz. Fica feio. Então o Trump, na minha opinião, ele poderia ter ficado calado. Lembra quando eu falei aqui? Falei aqui no dia da fraude. Eu falei o seguinte, ou eles resolvem isso agora, de uma forma rápida, ou se eles esperarem, se o Trump esperar para resolver isso na Suprema Corte, depois nos meios legais, eu acredito, se eles estão fazendo isso agora, mais para frente não vai ter solução, não, das formas legais, né? Ele teria que realmente, vamos parar tudo. Chama os militares, fala, encerra isso aqui, que patifaria é essa? Por que pausaram a contagem? Isso aqui nunca aconteceu, por que isso está acontecendo? Mas ele preferiu esse meio, é o meio mais seguro, é o meio que ele prefere. Ele teria a chance se o povo unisse a ele, e ele, se tivesse uma voz forte o suficiente para não parar o avanço, teria resolvido a situação. Só que é isso aí que temos, tá? O mundo, ele tem aí reviravoltas. Como eu falei, os democratas, eles sempre utilizaram a China. Provavelmente vão continuar utilizando. A China, que tome cuidado, senão vai levar uma invertida, tá? Vai se achar poderosa. Se eles estavam muito espertinhos, avançando, comprando governadores, eles talvez tenham que parar com isso, porque os democratas não brincam em serviço, porque eles não ligam de perder vidas, né? Não ligam de mandar mais tropas para o Iraque, não ligam de perder soldados. Democrata é frio, né? Eles falam justamente o contrário. Não, nós ligamos para a vida, é amor, é paixão, é sol, olha só quantas bandeiras, Biden maravilhoso. A gente sabe que é o contrário. Mas, sinceramente, o que teremos daqui para frente, a previsão minha, mais ou menos seria socialistas versus comunistas. A direita vai ficar chupando o dedo e olhando.
Porque quando eu falo de união, quando eu falo de prestar atenção, quando eu falo do perigo da esquerda, o quão inteligentes eles são, né? O quanto eles têm aí de experiência, de manipulação, o quanto a gente tem aí uma população que faz tempo que não vê uma verdadeira tragédia, né? Estão sempre aí, pelo menos o primeiro mundo, né? Estão sempre achando tudo lindo, maravilhoso. Esquecem que coisas que aconteceram há 100 anos atrás podem se repetir de formas diferentes. Estão sendo calados, perseguidos, estão sendo pessoas aí mortas. Pessoas morrem muito por causa do Covid. Tá? Não é uma brincadeira. O vírus existe. Olha só onde chegamos pela luta com a luta pelo poder. Né? Então você vai ver muito aí negócio de mas o Guaidó, por que o Verdevaldo tá batendo no Biden? Por que o Verdevaldo tá batendo na verdade no pessoal da Big Tech? Por que eles estão desesperados? Por que o Putin tá sempre com aquela cara de desconfiado? Por que ele elogiou o Bolsonaro? O que tá acontecendo? Por que o partido, o PCO, né, da causa operária, tá falando coisas que a direita tá falando junto? Tá todo mundo elogiando o PCO, né? Os mais incautos, né, que são mais emocionados. Enfim, é aquela coisa, cada momento, conservador, não sei se o pessoal ainda lembra, conservador é aquele que vê a situação, tá? Analisa, vê aí as possibilidades, o meio mais seguro, né? O meio que funciona, que seria para ser utilizado naquela hora, o faz. Né? Muita gente pede o quê? Pede que Bolsonaro chute o balde. Mas ele não está numa situação de tipo fim, não está numa situação de fraude na eleição. Eu acho que, por exemplo, Bolsonaro, se tivesse que uma fraude, né, ele iria botar a boca no trombone. Mas se aí seria calado também. Você viu o que aconteceu com o Trump? Pode acontecer aqui no Brasil, com todo mundo, com todos os apoiadores. Eu não mostrei aqui, mas teve outra matéria que saiu meu nome. Um canal apoiador do Bolsonaro ainda não foi investigado. Mas o que eu tenho de errado? O que eu falo de errado? Né? Eu não posso ter uma opinião política? Não posso ser uma pessoa que... Eu sou uma pessoa, sou um cidadão que vem aqui e fala o que eu quero. Não tenho ligação nenhuma com o governo. Nunca tive. Né? Nem quero ter. Quero ver. Muita gente, você não foi convidado para Brasília. Teve pessoas de caravana, vamos lá junto com a gente em Brasília, ver o presidente, né? Vamos ver se a gente consegue falar com ele. Não tem interesse. Deixa ele trabalhando lá. Quem sabe um dia depois que ele passar da presidência, se der a sorte, eu encontro ele, parabenizo, né, pela coragem desde 2018. Mas o que eu digo para vocês se prepare aí para notícias estranhas, para ver pessoas comunistas aí concordando com a gente e entender o que são os democratas. É uma força imparável que está se unindo com a Big Techs e está botando medo até nos comunistas, né? O Putin, ele está começando a resgatar aquele comunismo base, né? Antes desse comunismo aí que utiliza, né, o capitalismo, né? Ele está começando a voltar lá para aquele comunismo assim que vê essas pautas, essas coisas de ideologia de gênero, essas coisas, e está começando a falar assim, isso aqui não está funcionando muito bem não, porque isso aí está começando a afetar todo mundo, né? É aquela coisa, cria um monstrinho, depois que cria, fica com medo que morde, né? É culpa dos comunistas isso. Socialistas são alimentados aí pelos comunistas, né? Olha como é legal, né? Tá, a gente conversou bastante nesse vídeo aqui, desculpa o falatório, né? Tô meio decepcionado com o desempenho do canal, infelizmente. Mas tendo gente aí assistindo, tendo 2, 3 pessoas, a gente tá aqui para conversar. Obrigado aí pelo tempo. Acredito que domingo, esse final de semana aí, eu faço um vídeo exclusivo, bem mais amplo assim, talvez 1 hora de duração, falando sobre deixando ainda mais claro todas essas minhas teorias malucas, entre aspas, sobre o que o mundo nos reserva em 2021. Obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. A gente se fala. Muito obrigado e até mais.